Bem-vindos à nossa segunda aula. Acho que vocês já me conhecem, professor aqui de novo com vocês. Hoje a gente vai falar sobre equipamentos de proteção, chaves e ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia e como fazer a desmontagem com algumas dicas e truques. Começando então pelos nossos EPIs. Eu ouvi alguém falando que nas cooperativas o pessoal não gosta de usar EPI, mas para trabalhar com eletrônicos vocês vão precisar muito. Então aqui na minha mesa eu separei os principais EPIs que vocês vão precisar para trabalhar com os eletrônicos. Vamos começar com essa luva mais grossa aqui, que a gente fala que é a luva de borracha vulcanizada. É uma luva que ela é mais grossa, se vocês perceberem aqui, ó, quando eu coloco ela, é difícil de eu dobrar os meus dedos. Para que serve essa luva? Essa luva aqui serve na hora que você estiver coletando material dos moradores, né, dos clientes e assim por diante. Imagina só então, por exemplo, quando você está folheando uma revista, um livro, quem nunca se cortou com uma folha de papel? Agora imagina que em vez de uma folha de papel, você vai estar usando lá, na verdade, uma chapa de ferro com uma rebarbinha que está sobrando. Se você passar a mão do lado de uma carcaça de ferro com essa rebarba, você pode arrancar seu dedo fora. Então, muito importante, gente. É desconfortável, vai suar, mas é muito importante na hora que vocês estiverem fazendo coleta e trabalhando com grosso de ferro, né, de sucata de ferro, usem essas luvas mais grossas. O segundo EPI muito importante, todo mundo aí que tem problema de respiração, rinite, sinusite, todos os ites, é muito importante usar essa máscara, que é a máscara anti-poeira, tá bom? No detalhe, vocês podem ver que ele tem um ferrinho aqui, né? Se eu posso dobrar, desdobrar, tá certo? E essa parte que vai encaixar no seu nariz. Depois, é só você puxar essa alça de elástico atrás da cabeça, tá tudo certo. Você está pronto para poder trabalhar com esse material. Esse óculos também é um dos mais odiados dentro da cooperativa que eu sei. Ah, embaça, ele fica caindo. Sim, mas é muito importante você proteger a sua visão. Não é por querer que a gente se machuca. E dentro dos computadores tem uma série de pecinhas de plástico, molas, que às vezes quando você solta elas podem pular no seu olho e aí perder a visão por causa de descuido não vale a pena. Então, coloca o seu EPI, tá certo? Para proteger e ficar tudo certinho com a sua visão, garantir que não vai acontecer nada de errado. E a mais importante de todos os equipamentos, que é essa luva de algodão, que tem uma palma toda emborrachada, como vocês podem ver. Essa é a parte que vai vir aqui, nessa parte da sua mão. Então cuidado na hora de vestir, porque a gente vai precisar sempre prestar atenção se a palma está emborrachada. Ela vai ajudar vocês a pegarem os equipamentos, evitar acidentes ao longo da manipulação dos eletrônicos. Então é isso. Nos EPIs, nada de segredo, né? Mas a gente tem que criar esse hábito, essa disciplina de sempre se proteger, porque acidentes não acontecem porque a gente quer. Eles acontecem quando a gente menos espera. Agora a gente vai falar um pouquinho de quais ferramentas a gente usa no dia a dia para trabalhar com os eletrônicos. Vocês podem ver aqui na minha mesa que tem uma variedade de chaves, então não é uma chave que abre tudo, a gente tem chaves específicas para equipamentos específicos. E também os nossos amigos alicates, que todo mundo usa só esse daqui, que eu sei, mas a gente vai aprender a usar corretamente essas ferramentas. Então, para começar, para que serve o nosso alicate? Vocês devem estar acostumados com esse alicate que é o chamado alicate universal, tá certo? Por que ele é chamado universal? Porque ele atende diversas funcionalidades. Aqui na parte da frente você consegue segurar parafusos para desrosquear, na parte mais para dentro você tem uma parte de corte, ela serve para diversas funções, só que às vezes ela pode acabar atrapalhando. Por exemplo, se eu quiser cortar um fio e aí eu tenho uma parede de um eletrônico aqui, eu não consigo chegar até o final na parte do corte. Ele é muito útil, esse é indispensável de você ter na sua bancada, mas ele não serve para tudo. Outro alicate que vocês vão usar bastante é esse tal desse alicate de bico, tá certo? Ele é mais pontudinho, tá vendo? Então fica muito mais fácil de você acessar alguns cantinhos bem difíceis de acessar com um alicate universal. Alicate de bico, super amigo de vocês também. Por fim, e acho que esse é o mais utilizado da forma incorreta, é o tal do alicate de corte, tá certo? Então vocês podem ver aqui que ele tem umas ranhurazinhas aqui, como se fosse uma tesoura. Então, na hora que você vai fazer um corte de um arame, de um fio, você usa essa parte para cortar. Tem gente que usa isso aqui para desparafusar, e aí você estraga todo o poder de corte desse alicate. Então, toma cuidado. Alicate de corte só para cortar fio ou algum tipo de arame específico. Ah, mas eu só uso a chave que tem a cruzinha, a tal da chave Phillips, né, o nome técnico dela. A gente tem dois tipos de chave Phillips aqui. Uma que é mais grossinha e outra que ela é mais fininha. Então, dependendo do equipamento, geralmente quanto menor a peça, mais você vai usar essa chave menorzinha aqui.
Daqui a pouco a gente vai fazer uma desmontagem e vocês vão ver na prática como é que usa elas. Outro tipo de chave muito útil pra gente são as tais das chaves de fenda, né? As mais comuns a gente encontrar, tem gente que em vez de usar chave de fenda usa faca. Não recomendo isso, vocês podem se machucar sério, tá bom? Então, assim como as chaves Phillips, a gente tem diferenças de tamanho do cabo, para dar uma torção um pouco mais forte, né? Mas você tem também os encaixes. Dependendo se você trocar o uso dessas ferramentas, você pode espanar o parafuso. Muito importante vocês se atentarem a esse detalhe do tamanho do parafuso, da cabeça do parafuso, né? E qual chave de fenda ou qualquer outro tipo que você estiver usando. Nos computadores, a gente tem um tipo especial de parafuso, principalmente para carcaça. Normalmente ele tem duas opções justamente para você não ficar na mão. Caso dê algum problema com a sua chave Phillips, aquela chave da cruzinha na frente, a gente pode usar a chave canhão, chave sextavada para desparafusar um tipo de equipamento desse. Então, se você estragar o miolo da parte onde tem o xizinho, não conseguir mais agarrar com a chave, você pode usar uma dessas chaves aqui. A parte que desparafusa, ela agarra por fora do seu parafuso, tá bom? Chave sextavada ou chave canhão, o pessoal chama nas oficinas. E por fim, eu queria mostrar para vocês essas duas chavinhas bem pequenininhas, não muito comuns, mas que a gente vai usar bastante quando estiver desmontando HDs, tá certo? Essa aqui é uma chave chamada chave Torx, e a gente vai usar as medidas, quase as menores medidas que a gente tem para elas. A T6, T8, até a T10. Então, normalmente, quando você tem um disco rígido lá, você vai usar uma chave que ela é bem pequenininha, tá certo? E ela parece que tem uma estrela na ponta, vocês vão identificar ela com muita facilidade. Então, chave Torx. Algo que ajuda bastante também, e não precisa ser um tubinho desse, pode ser um copinho, por exemplo, descartável, para vocês guardarem parafusos, né? Os parafusos, vocês conseguem revender eles com a utilidade de parafuso. Então, você pega lá 1 kg, 10 kg de parafuso e vai vender também, né, esses materiais, eles têm um valor bem interessante, tá certo? Então, guardem os parafusos, eles são muito valiosos também. Antes de a gente fazer a desmontagem, organizar o nosso espaço e tirar tudo que não precisa. Boa prática! Toda vez que você pegar uma chave, coloca ela no lugar pra gente não perder. Isso é uma coisa que acontece com frequência, não é culpa de ninguém, às vezes é muito sem querer, tá certo? Então, essa luva só pra gente fazer a coleta, vem aqui pro lado. A máscara de antipoeira não vou usar, por enquanto a gente não vai desmontar HD. Os alicates eu vou deixar aqui à mão, caso a gente precise, e as outras ferramentas também. A única substituição que eu vou fazer é tirar esse tubinho, porque com a luva fica bem difícil de encaixar os nossos parafusos aqui dentro do tubo. Então eu vou substituir pelo nosso bom e velho copo plástico, tá bom? Vai ficar aqui, toda vez que eu estiver desmontando, já vou guardando os parafusos aqui, tá certo? Hora de vestir nosso EPI. Então, professor, eu já uso óculos, preciso usar esse EPI também? Precisa, porque ó, aqui do lado, a gente tem esse meu óculos aqui, ele não tem proteção, né? Então é muito importante a gente vestir por cima para garantir a segurança em primeiro lugar. Vou afastar também essa peça que a gente não vai desmontar por enquanto. E luvinhas, tá certo? Incomoda, a gente se atrapalha no começo, mas depois você acostuma. Sempre com a luvinha e a palma emborrachada aqui. Então vamos começar a nossa desmontagem. Eu vou deixar aqui de apoio essa chave Phillips maior. E a gente vai começar procurando por parafusos na parte de trás do nosso gabinete. Geralmente são os parafusos que estão mais para perto da borda, onde você encontra aqui, por exemplo, nesse gabinete, essa capa preta encostando com a parte que tem uma cor meio acinzentada, certo? Essa marca aqui de fabricação de computadores, ela normalmente facilita essa desmontagem inicial com parafusos que você consegue desrosquear com a própria mão, tá bom? Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, vou colocar para cá para ficar mais visível, né? E, normalmente, para você fazer a abertura, não é só tirar os parafusos. Vocês podem ver que eu não consigo abrir esse gabinete só puxando. Mas ela tem um truque, você precisa deslizar essa tampa para o lado. Sempre um movimento da parte da frente para a parte de trás, ou de cima para baixo, né? Então, vamos tentar aqui. Deu certo de frente para trás, tá bom? Vou deixar de lado aqui essa tampa. E aqui é onde a gente vai ter acesso a todos os componentes internos do meu computador. E a gente vai caçando juntos aqui encaixes, parafusos, para a gente conseguir acessar o miolo dele. Tomem cuidado com as junções das partes de plástico junto com a parte de metal. Normalmente você tem como se fossem garrinhas que ficam segurando. Se você tentar puxar à força, você vai quebrar isso. Então tenta encontrar, por exemplo, ó, aqui na frente. Eu tenho uma garrinha que está segurando, mas ela está em conjunto com outras 3 garrinhas que eu tenho aqui.
Se você soltar todas, a frente já solta, né? Então, é um encaixe muito simples que você consegue fazer e normalmente, com a prática, você vai aprendendo esses truques, tá bom? Tô achando aqui que se a gente soltar essa chapa, a gente vai ter acesso às peças internas, tá bom? Mas eu vou dar uma dica para todo mundo que desparafusa. Todo mundo fala, é muito fácil desparafusar, eu coloco a minha chave em cima lá do parafuso, encaixo, né? E aí é só fazer o movimento de rodar para desparafusar. Não é bem assim. Uma parte muito importante para você não estragar o parafuso, que a gente chama de espanar, né, que é corroer toda a parte interna, é fazer uma força para baixo. Então você vai aplicar uma pressão e ao mesmo tempo fazer um movimento de desrosquear, né? Então eu vou aplicar para baixo e um movimento anti-horário, que é o movimento para abertura do parafuso, tá bom? Ah, professor, se estiver muito duro, qual que é a outra dica que você pode me dar para poder facilitar? Você pode dar uma pancadinha em cima com um martelo, ou então passar algum material anticorrosivo, qualquer outro tipo de lubrificante que vai ajudar a tirar a parte que está enferrujada e juntando esses dois metais. Soltamos aqui nosso primeiro parafuso, né? E como a gente suspeitava, agora a gente começa a ter acesso às peças internas do gabinete. Essa placa grandona é uma das principais que vocês têm que identificar, que é a tal da placa-mãe, né? Na aula a gente falou que é como se fosse o terreno da cooperativa. Vê como todas as outras peças vão encaixadas de alguma forma? Mas para a gente limpar, né, todos esses cabos que estão acontecendo aqui, a gente vai fazer esse desencaixe primeiro, tá vendo? Vamos começar por esses cabinhos coloridos. Normalmente é só você puxar que você já consegue ir soltando esses cabinhos. Então eu vou fazer isso com todos os cabinhos que estão à mostra aqui, em especial para um detalhe, que é esse daqui que está espetado na placa-mãe. Toma cuidado então, que essa daqui você não pode só puxar. Tem uma travinha que vocês estão vendo logo aqui, que ela precisa ser pressionada enquanto você puxa o cabo para fora, tá bom? Então, pressionei e puxei. No detalhe, olha essa travinha aqui. Tá vendo que ela tem uma garrinha também que você precisa levantar? Então, apertando aqui, ela levanta e aí permite você fazer o movimento de puxar o cabo para fora. Esse cabo, mesmo mecanismo do outro que a gente viu. Ele tem uma travinha que eu vou usar o dedão para apertar enquanto eu puxo o cabo. Levanto ela com o dedão. E agora a gente vai retirando também esses cabos laranja e azul, que podem ter cores diferentes, às vezes rosa, tá? É só você puxar normalmente, não tem nenhum truque, nenhuma travinha aqui. Posso só puxar e tem esses cabos que vão ser separados para vender também no quilo. A próxima parte que a gente vai desmontar, para soltar a nossa fonte de energia, aqueles cabos coloridinhos estão saindo todos dessa peça aqui. Só que a gente precisa soltá-la da carcaça, tá bom? Temos 3 parafusos aqui identificados que estão segurando ele na carcaça e eu vou fazer a desmontagem para vocês verem no detalhe. Então lembrando, sempre eu faço a força empurrando ao mesmo tempo em que giro, tá bom? Soltei aqui uns parafusos. Aqui. Primeira peça que a gente separou, vocês podem ver que é onde tem um monte de fio e onde a gente tem um encaixe bem grande aqui para o cabo de energia. Essa aqui é a fonte de energia, ela que recebe a energia da parede, né, da nossa rede elétrica de casa e transforma na exata tensão que cada uma das partes do computador vai precisar. Vou deixar ela aqui de lado por enquanto. Geralmente, essas partes aqui que são o HD e os leitores, a gente normalmente solta elas usando a chave Phillips normal. Mas vocês podem ver que tem umas peças azuis aqui, né? Que são normalmente encaixes que a gente tem de alguns fabricantes que tentam destacar onde que eu tenho que mexer para conseguir soltar essa peça. Então, em vez da gente usar a chave, a gente vai tentar descobrir como é que funciona essa trava. Então, eu aperto e ela faz esse movimento de destravar. Será que do outro lado a gente tem alguma coisa? Não, só de um lado mesmo. Então, enquanto eu faço esse movimento de apertar para soltar a trava, eu vou tentar movimentar a peça que está aqui dentro. Então, ela já está soltando. Tá bom? E esse aqui é mais uma peça que é o tal do leitor de CD. Outra peça que a gente tem travas azuis aqui é essa daqui.
tem uma trava aqui que eu estou apertando. Isso ajuda a movimentar essa peça que está aqui, tá bom? Então, ao mesmo tempo em que eu aperto, então eu vou apertar com a minha mão esquerda, eu vou puxando essa outra peça aqui com a minha mão direita, tá bom? Soltei a trava aqui então, certo? Enquanto fazia o movimento para soltar o nosso HD. Então a gente está vendo agora que nosso computador já está com várias peças, vários espaços vazios. E agora a gente vai focar na placa-mãe, que é essa maior placa, essa placa verde que vocês estão vendo aqui, é a maior placa e uma das placas mais valiosas que a gente tem dentro do computador. A gente vai ficar caçando cada um desses parafusos que estão prendendo a placa, tá? Normalmente eles ficam em volta e a gente tem um ou dois nessa região central. Lembrando, sempre fazendo a força para baixo, ao mesmo tempo em que giro. Então, primeiro parafuso aqui e assim por diante. Último cuidado, a gente vai tentar dar uma olhada se tem mais alguns cabinhos presos aqui, né? Então segura a placa para ela não subir e puxa os cabos, tá certo? E já consegue sentir a nossa placa-mãe solta aqui. Chegamos na parte mais valiosa do nosso computador, que é a placa-mãe, tá certo? Todos os componentes que a gente vai soltar agora, eles são mais valiosos, mas a gente tem que tomar cuidado para não quebrar. Né? São detalhes, não é força. Então muita gente tenta arrancar que nem o Hulk aqui, fazendo muita força, e não é esse o caminho. A gente tem que encontrar uns sinais, travas, para a gente poder fazer essa desmontagem, tá bom? Essas travas normalmente são padrão. Então, para facilitar aqui para vocês conseguirem enxergar, eu vou começar fazendo a desmontagem das placas de memória, né? É bem fácil de encontrar porque elas ficam na vertical, né? Na nossa placa. Vertical como é que é? Ela fica de pezinho. Tá certo? Vocês vão sempre encontrar as travinhas numa cor que dá bastante destaque, seja branco, que é o mais comum, mas também amarelas, azuis. Como é que faz para desmontar isso? Você vai segurar a trava de um lado e do outro, aperta ao mesmo tempo e presta atenção no barulhinho que vai fazer. Né? É só eu puxar e aí eu tenho a minha placa de memória solta. Vou fazer de novo para vocês acompanharem. Né? Ela faz um cliquezinho quando eu solto. Tá bom? Agora estamos quase finalizando a nossa placa e a parte, vamos dizer assim, mais esperada, que é o processador, uma das peças mais importantes do nosso computador, está escondido aqui atrás. Então é muito comum em cooperativas o pessoal falar, ah, eu desmontei tudo e não tinha processador. Mas geralmente o que acontece é que o pessoal esquece de tirar a ventoinha, que é uma peça que vai em cima do processador, tá certo? Então se você viu um ventiladorzinho, né, e uma parte de metal aqui que parece alumínio, então você está no caminho certo para fazer a desmontagem. Essa trava aqui é uma trava que a gente vai usar a chave Phillips para fazer a desmontagem. Aquela chave Phillips grande que a gente já estava usando. E ela está justamente aqui, ó, nos 4 cantos, né, do meu processador. Então eu vou fazer a desmontagem junto com vocês em cada um desses cantos aqui, né? Essa desmontagem ela é um pouquinho diferente das outras, você não precisa desparafusar até o final. Normalmente você faz uma pressãozinha e você já vai sentir o teu processador já, a tua ventoinha soltando, tá bom? Então soltei o primeiro aqui, vou soltar o do fundo, vou soltar aqui do lado, e vocês vão ver que não é nada de força. Depois que a gente desparafusar, essa ventoinha, né, ela vai sair inteira, deixando exposto o nosso processador. Com cuidado, tá bom? Mas já tá quase lá. Então, soltamos já 2 lados. Tô percebendo que só tem um parafuso agarrando, que é esse do canto aqui. E é isso. Acabamos de separar a ventoinha para chegar no tão esperado processador, que é essa placa aqui, tá certo? Então, tenho aí um ventiladorzinho, essa peça de alumínio por baixo, e aqui eu tenho o processador. Vocês podem ver com bastante poeira, né?
E o processador a gente também tem um truquinho para conseguir fazer a desmontagem. Não é só tentar arrancar ele com uma chave de fenda. Tem muita gente que pega essa chave maior que tem e fica tentando pressionar para tentar arrancar essa parte. Não precisa disso. Então, olhando aqui no detalhe, a gente tem uma travinha, né? Essa travinha, normalmente, você faz um empurrão para baixo e para o lado. Então é isso que eu vou fazer, ó. Empurrei para baixo, puxei para cá e ela já ficou solta. Você viu que essa tampa já até levantou, né? Então, com cuidado aqui, ó, não tô fazendo força nenhuma, já levantei, e aí como se tivesse uma joia lá, a gente tem o processador aqui dentro, tá certo? Para finalizar, pode até tombar aqui, e olha, sem força nenhuma, eu tenho o processador, que é uma das peças. Esse aqui é o tal do processador. Só para a gente terminar e recapitular quais são todas essas peças que a gente acabou de tirar de dentro do gabinete do computador. A gente vai começar com a placa mais importante, a placa-mãe. Ela é a maior placa que vocês vão encontrar e ela abraça todas as outras pecinhas, né? É a placa maior que você vai encontrar lá dentro do computador. Uma das peças mais valiosas por quilo é o nosso processador, tá bom? Ela é bem pequenininha, então você precisa juntar bastante processador para conseguir dar 1 quilo. Essa peça é responsável por fazer todas as contas e todo o trabalho duro de dentro de um computador. Em seguida a gente tem as placas de memória, tá certo? Que são plaquinhas auxiliares que também têm um bom valor por quilo, né? Normalmente a gente vai encontrar 1 ou 2 placas dessas soltas. A gente tem também o HD, que basicamente é feito de alumínio e precisa daquela chave Torx, né? Aquela chave diferenciada que parece uma estrelinha para a gente fazer a desmontagem, mas boa parte dela é alumínio. Tem alguns compradores que compram a peça inteira, você não precisa desmontar. A gente tem também o leitor de CD, né? Aqui dentro tem uma série de motorzinhos. Normalmente se compra também fechado, né? O valor dele é bem baratinho por quilo, mas a desmontagem você também encontra alguns motorzinhos lá dentro. Então o pessoal que trabalha com maker em escolas, normalmente dá para você separar essas peças para vender também. Outra peça bem valiosa por causa desse bloco de alumínio é a tal da ventoinha, o cooler, né? Que é o resfriador, né? Então essa peça ela fica encostada lá no processador. Todo o calor que o processador gera passa para essa parte de alumínio e a ventoinha lá fica soprando como se fosse um ventilador para esfriar o alumínio. Se você separar essa peça aqui, desencaixando ela com cuidado, você consegue vender isso aqui como alumínio dos tipos mais caros. E por fim, a fonte de energia, que ela pode ser reaproveitada e utilizada para diversas outras aplicações, inclusive para projetos de robótica também, né? Tem uns vídeos muito interessantes na internet contando como que você usa e reaproveita essa fonte de energia para outros projetos. Nessa segunda aula, as coisas foram um pouquinho mais animadas, né? Vocês aprenderam quais ferramentas, quais equipamentos de proteção vocês têm que usar para fazer a desmontagem, e a gente fez uma desmontagem. Aprenderam os nomes das peças, mais ou menos quantos que elas valem. A gente vai entrar no detalhe mais para frente. Então é isso. Espero vocês na próxima aula.